Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios de construções, né? Usando aquelas construções básicas que a gente vem vendo ao longo do curso. Então, vamos lá, né? O primeiro problema que eu selecionei, que vocês podem ver aí, é esse problema de construir o quadrado uma vez que a gente conheça a sua diagonal. Ou seja, a gente só tem, pessoal, essa medida aqui, ó, que corresponde à diagonal. Então, aqui eu sempre vou colocar do lado esquerdo de vocês a figura final para vocês entenderem onde a gente tem que chegar. Então, a partir da diagonal apenas, a gente tem que construir o quadrado inteiro. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: se a gente tem o tamanho da diagonal, como a gente sabe encontrar o ponto médio dessa diagonal, então a gente também tem metade dela. Ou seja, se eu precisar, e a gente vai precisar aqui em algum momento, eu posso considerar que eu tenho um segmento que é metade da diagonal. Então isso aí a gente sabe construir, uma vez que a gente sabe construir o ponto médio. Se eu sei construir o ponto médio, então eu sei pegar, né, eu sei construir metade do segmento. Você também poderia ter visto isso aqui como dividir esse segmento em duas partes iguais. A gente já viu como a gente dividir qualquer segmento em quantas partes iguais a gente quiser, em N partes iguais, né? Teve uma aula apenas acerca disso, inclusive um dos vídeos. Eu vou colocar aqui, quando eu colocar no YouTube, eu vou postar aqui o link para vocês poderem acessar. Então, de uma forma ou de outra, eu sempre consigo pegar a metade desse segmento. Isso vai ser de ajuda para mim. Por quê? Eu tenho que lembrar algumas propriedades que o quadrado e as suas diagonais têm. Por exemplo, vocês devem lembrar lá da geometria plana que as diagonais do quadrado elas são iguais e elas se cortam em 90 graus. Ou seja, se eu tiver uma diagonal, obviamente eu tenho uma outra diagonal. Então basta eu construir outra diagonal passando pelo ponto médio da primeira e de forma que ela seja perpendicular a essa primeira diagonal. Então, os pontos extremos de cada uma das diagonais vão ser os vértices do teu quadrado. Aí basta você construir os segmentos que ligam cada um desses extremos das diagonais e você vai ter o teu quadrado. Então vamos lá. Então, primeiro passo, você vai pegar a sua diagonal que é dada. E uma vez que ela é dada, como eu falei no início, a gente tem metade da diagonal. Então você também tem essa medida. Então você vai construir uma mediatriz. Construa uma mediatriz qualquer desse segmento que já é dado. Então vamos imaginar aqui, ó, eu fui construir a minha mediatriz. A mediatriz, esse pedaço aqui, ó, é perpendicular a esse segmento inicial. Imagine de início, pessoal, que isso aqui é uma reta, tá bom? E não um segmento. Então, continua para cá e continua para cá. Essa reta aí que é a tua mediatriz. O que eu faço em seguida? Eu tenho essa metade aqui, né? Eu tenho esse comprimento. Uma vez que eu tracei a mediatriz, você pode ver também dessa maneira, você tem esse pedaço aí. Então, eu vou botar a ponta seca do meu compasso aqui, no ponto médio do segmento, e vou abrir a abertura com esse raio aqui. Então, abro a abertura com esse raio. Ponta seca aqui, abertura desse raio. E traço o meu círculo. Quando eu traçar o meu círculo, eu vou pegar esses pontos em que ele vai encontrar a mediatriz. Ó. Esse ponto bem aqui e esse ponto bem aqui. Esses meus pontos aqui vão ser dois dos vértices do meu quadrado. Os outros vértices a gente sabe que vai estar aqui e aqui, né? Tá bom? Então eu vou lá, ó. Digamos que você traçou a tua circunferência e pegou bem aqui. Pum. E o outro pegou bem aqui. Pum. Aí você sabe, então, que isso aqui é um dos vértices. O outro vértice, claro que a figura que eu estou fazendo aqui vai ficar mal feita, né? Não vai passar a impressão correta. Mas é só para a gente entender o conceito. Então, o outro vértice do quadrado é aqui. E o outro vértice do teu quadrado é bem aqui. Agora basta você construir os segmentos, né, que unem cada um desses pontinhos que a gente obteve
Isso daí é o teu quadrado. Certo? Quadrado mal feito, mas é teu quadrado. Está aqui a figura final, né, que você obtém. Então, entenderam como foi a construção? Ou seja, peguei a diagonal que foi dada, tracei a mediatriz dela, coloquei a ponta seca nesse ponto médio, fiz a abertura com esse raio aqui, que é metade da diagonal, tracei a circunferência, eu já tenho dois vértices do quadrado, que são as extremidades dessa diagonal, e o ponto de encontro da circunferência com a mediatriz, com esse raio aqui, vai ser justamente os outros dois vértices do teu quadrado. Então tá aí o teu quadradozinho mal feito, mas tá aí o teu quadrado que você construiu. Professor, como é que eu falaria isso? Digamos que você me passe essa lista de exercícios e eu tenho que escrever. Eu vou escrever apenas esse exercício. Os demais eu vou fazer apenas esse rascunho para a gente não perder muito tempo e ser mais objetivo. Então, como é que eu faria? Então, você pode descrever a tua construção por passos, né? Então, o primeiro passo, você pode colocar assim, ó. Construa a mediatriz do segmento, vamos dizer que a gente tem um segmento, vamos dar pontos a eles, né? As extremidades, para ficar fácil a gente escrever. Então, é o ponto A e o ponto B aí, seu segmento inicial. A mediatriz do segmento AB. Então, esse é o teu primeiro passo. Construa a mediatriz do segmento AB. Segundo passo, com a ponta seca do compasso no ponto médio de AB e abertura. Vou dar um nome a esse ponto médio aqui. Ponto médio M, né? Vou apagar aqui. Um ponto médio M de AB e abertura AM. Trace ou construa. Talvez seja melhor colocado para a gente aqui a palavra construa, já que a gente está trabalhando com construção, né? Então, construa a circunferência. Então, construa a circunferência. Aí o terceiro passo da gente. Terceiro e último, né? Vamos dizer que ele encontrou aqui nos pontos C e D. Então, se C e D são os pontos de encontro dessa circunferência com a mediatriz, estou abreviando aqui algumas coisas para a gente ser mais rápido, né? Com a mediatriz. Então, basta construir. Então, ou seja, esse aqui é o ponto de encontro, esse aqui é o ponto de encontro. Então, já achei todos os vértices. Basta a gente construir AD, DB, BC e CA, que dá o quadrado. Então, basta construir AD, DB, BC e CA. Pronto. Então, você em 3 passos, você descreveu a tua construção. Lembrando que a gente não precisa falar ou descrever novamente aquelas construções básicas. Uma vez aqui, por exemplo, a gente usou a mediatriz. Não precisa descrever todo o processo de construção da minha mediatriz. Basta eu citar, olha, dado o segmento AB, construa a mediatriz. Por quê? Porque a gente já sabe construir uma mediatriz. Então não precisa descrever todo o processo de construção aí da tua mediatriz. Pessoal, esse foi o primeiro exercíciozinho que a gente viu. Um exercício simples, usa fatos básicos. Quando é que os exercícios vão ficando mais difíceis? À medida que eles vão usando fatos mais complexos de geometria plana ou conhecimentos mais complexos de geometria plana. A construção pela construção, você vê que não é difícil, uma vez que você saiba o fato que vai levar àquela construção. Um exemplo, aqui no caso do quadrado, a gente usou o fato das diagonais do quadrado serem iguais e de se cortarem em 90 graus. Isso dá toda a construção do quadrado.
Mas é um fato simples, é um fato que normalmente vocês sabem. Então, à medida que a gente for avançando em algumas construções, elas ficam difíceis não pela construção em si, mas pelos fatos geométricos que elas exigem que vocês saibam previamente. Ou seja, todo exercício de construção, você acaba tendo que resolver dois problemas. Um problema de geometria plana, que é descobrir propriedades que vão te ajudar a construir, a fazer aquela construção. E dois, você organizar os passos da tua construção. Geralmente essa parte 2, ela é mais simples, uma vez que você já conseguiu entender os fatos que vão te ajudar naquela construção. Vamos agora para o segundo exercício, que é construir um hexágono dado em posição um lado. O que significa dado em posição? Significa que o comprimento aqui, o segmento, ele já é dado naquela posição e você tem que construir a partir dali. O que isso é diferente do meu exercício anterior, que ele dá a diagonal? Ele só dá o comprimento da diagonal, ou seja, ele dá uma diagonalzinha aqui, ó, ou um segmento, que você pode transportar para onde você quiser. Então, no meu caso, eu transportei para cá. Lembra lá de transporte de segmento? Então, a gente é dado o segmento em qualquer parte do papel, vamos imaginar assim dessa maneira, e você transporta esse segmento para qualquer outra parte. Já esse aqui já é dado em posição, ou seja, a gente não pode tirar ele daqui. A gente tem que iniciar a nossa construção a partir do ponto em que ele já está. Eu não transponho ele para outro canto. Aí o que a gente tem que lembrar aqui na construção do hexágono? Vamos lembrar aqui, vou construir um hexágonozinho mal feito mesmo, só para a gente relembrar algumas coisas. Então, pega aqui um hexágonozinho, ó. O hexágono é uma figura muito bonita e muito simétrica, né? Lembrando que o hexágono aqui é regular. Eu acho que eu não coloquei, deveria ter colocado. Não lembro se no plano tem, mas um hexágono regular, tá certo? E o hexágono regular, como eu estava falando, ele tem muitas propriedades simétricas. Então, se eu ligar daqui para cá, vamos ligar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Todos esses triângulos aqui, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, eles são triângulos equiláteros, né? Então você imagina o seguinte: se eu, a partir desse daqui, construir esse triângulo, depois construir esse, construir esse, construir esse, construir esse e construir esse finalmente, eu construo o meu hexágono. E por que é uma boa ideia pensar isso? Porque construir triângulos equiláteros a gente já sabe fazer. Uma vez que a gente tem o lado, a gente já sabe construir um triângulo equilátero. E é essa a nossa estratégia. Então, vou apagar aqui e vou fazer. Então, eu tenho esse segmento em posição, ou seja, do jeito que ele está aí, eu tenho que construir agora um triângulo equilátero. O que eu faço? Lembra como é que a gente constrói? A gente, com a abertura do tamanho do segmento e com a ponta seca, tanto aqui inicialmente, depois com a ponta seca aqui, eu construo dois círculos. Com a ponta seca aqui vai te dar um círculozinho mais ou menos bem aqui. Com a ponta seca aqui vai te dar um círculozinho mais ou menos bem aqui. Aí esse ponto aqui, ele tanto mede a mesma distância daqui para cá, como a mesma distância daqui para cá. Porque você usou dois círculos com o mesmo raio. E o raio é esse mesmo aqui, ou seja, esse triângulo que tu constrói é um triângulo equilátero. Então, vamos supor aí que eu fiz essa construção. Então, eu tracei aqui o círculo, com a ponta seca inicialmente aqui, aí depois com a ponta seca aqui, eu construo outro círculo. Aí eu pego esse ponto de encontro e ligo daqui para cá, daqui para cá. Agora vejam, esse mesmo processo aí eu vou repetir agora com essa base aqui, ó. Nessa base aqui. É o próximo triângulo que eu construo usando essa base. Imagina aí, você fez o mesmo processo. Aí você pegou e construiu esse triângulo aqui, equilátero. Aí agora, com essa base aqui, você repete essa construção. Novamente, o mesmo triângulo equilátero. Vai aqui, ó. Constrói. Agora,
com essa base aqui, você repete a construção. Vai para cá. Aí construiu o teu triângulo equilátero. Agora você faz a construção com base nessa base. Aí novamente, você tem seu triângulo aqui equilátero. Por fim, o último não precisa construir. Basta você construir esse segmento daqui para cá. Obviamente, ele já vai te dar o que você quer. Então tá aí, a construção de um hexágono regular, dado em posição um dos lados. Ou seja, esse lado aqui ele já foi dado, tanto o comprimento como a posição em que ele deveria iniciar a tua construção. Tá certo? Simples, uma vez que a gente sabe construir triângulos equiláteros. Vamos para o nosso próximo problema. Aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes, porque você vai ter que usar fatos geométricos e vai ter que usar a sua imaginação. Como é que é aqui esse problema? Nesse problema ele vai dar, pessoal, o tamanho, ou esse segmento aqui, e ele vai dar esse segmento. Lembrando que aqui vocês estão vendo a figura feita. Esse aqui é o nosso objetivo final. Tudo bem? Então, cuidado para não confundir. Então, nos é dado esse segmento, como eu estava falando, esse segmento e esse segmento. E meu objetivo é reconstruir o triângulo. Eu tenho dois lados dele e a altura relativa a um dos lados. Como é que isso vem para mim? Isso vem para mim só assim, ó. Ia vir a medida da altura, vamos dizer aqui em vermelho a medida da altura. Aí ia ser dado para a gente em amarelo aqui a medida do lado A. Ia ser dado também, vou colocar aqui em azul, como está no triângulo, a medida do lado B. Certo? Então a altura, lembrando que isso aqui, ó, esse aqui é a altura relativa a A, esse aqui é o B e esse aqui é o A. Então, vem para ti assim, ó, dessa maneira aqui. É assim que você tem que encarar, e não assim, já tudo feitinho. Agora, nosso objetivo é, a partir daqui, e usando régua e compasso, eu reconstruir o meu triângulo. Aí, como é que a gente faz isso? Da seguinte maneira. Primeiramente, já que a gente tem esse segmento aqui, o A, você olha para a figura e vê onde é que ele vai se encaixar, né? Ele é a base. Então vamos começar construindo ele aí no teu papel. A gente tem ele, então a gente só faz transpor ele para outro canto para a gente iniciar a nossa construção. Então digamos que você colocou aqui, ó. Aqui o teu segmento A, só fez a transposição do que lhe é dado para essa parte do papel. O passo seguinte você constrói uma reta perpendicular qualquer a esse teu segmento A que você construiu. Então, em relação a esse segmento aqui, eu vou construir uma reta perpendicular qualquer ponto dele que você pode traçar, não importa. Então, traça aqui uma perpendicular qualquer. Qual o passo seguinte? Ora, eu tenho esse tamanho aqui que é a altura, né? Então, eu vou marcar sobre essa perpendicular, eu vou colocar a ponta seca do meu compasso aqui e com a abertura com esse tamanho da altura, eu vou marcar aqui nela. Poderia ser para um lado ou poderia ser para o outro. Você escolhe. Eu vou escolher aqui para cima. Então você foi e marcou aqui o ponto, ó, em que você sabe que daqui para cá mede a altura. Eu posso fazer isso porque me é dado esse comprimento aqui. Tudo bem? Aí agora você vai fazer o seguinte. Perpendicular a essa reta aqui e passando por esse ponto aqui que você acabou de construir, você vai traçar outra perpendicular. Uma perpendicular qualquer, eu vou colocar aqui até de outra cor, vou botar aqui de preto. Você vai traçar aí uma perpendicular qualquer, ó, passando por esse ponto aí. Lembrando, aqui é perpendicular e aqui também é perpendicular. O que é que isso me ajuda? Isso me ajuda porque a distância dessa reta para essa reta sempre vai ser a mesma. Elas são duas retas paralelas porque elas fazem 90 graus com relação a essa reta aqui. Então, elas são duas retas paralelas e a distância entre elas é justamente, ó, a altura que eu quero. Certo? Isso aí vai me ajudar. Qual o passo seguinte, professor?
Agora eu vou construir esse lado bem aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho a medida dele, né? Eu tenho a medida dele. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar a ponta seca do meu compasso aqui nessa extremidade e vou abrir essa abertura aqui com tamanho B. Então esse é o raio da minha circunferência. Então a ponta seca do compasso aqui, aí você abre essa abertura B e vai, pum, e traça, né? Aí vamos supor que bateu bem aqui. Vamos supor que você traçou, ó, e bateu bem aqui. Vou marcar aqui de azul, né? Bateu bem aqui quando você traçou, lembrando que a ponta seca estava bem aqui. Aí você vai construir esse segmento daqui até aqui. Lembrando que como você construiu um círculo com esse tamanho, então esse comprimento aqui que você fez, ele tem exatamente esse comprimento aqui. Tudo bem? Aí pronto, pessoal, acabou. O que é que você faz agora? Eu vou apenas construir esse lado aqui, ó, que parte daqui, ó, até essa extremidade. Então, eu vou só fazer essa construção, ó, daqui até aqui, ó, de preto, para ficar semelhante ao triângulo final que a gente tem como objetivo. Por que esse triângulo ele é o triângulo que eu quero? Observe, esse lado dele aqui é justamente o lado B. E a gente abriu, ó, o raio justamente com esse comprimento. Essa base aqui é justamente essa base, porque ela foi a primeira coisa que a gente construiu. Então a gente já construiu com esse tamanho também. Agora a pergunta é, será que ele tem essa altura relativa a essa base A? Tem. Por quê? Olha, porque a altura, pessoal, é uma perpendicular que parte do vértice até esse lado aqui, ó. Ora, mas a perpendicular que parte desse vértice e desce até esse lado, a gente sabe que em qualquer ponto que a gente pegue dessa reta aqui até essa reta aqui e traça uma perpendicular tem a mesma medida. E a gente construiu ela de forma que a medida fosse justamente isso. Ou seja, qualquer ponto aqui, ó, mede isso daqui, a distância. Em particular, esse aqui, que é a altura do triângulo que você construiu. Então, esse triângulo que você construiu, ele obedece tudo que você quer. Ou seja, esse lado é de fato B, esse lado aqui de fato é o A, e de fato a altura relativa a A é o que me é dado como HA. Tá certo? Então, você conseguiu construir o teu triângulo. Tem uma pequena variação desse problema que é, ao invés dele dar isso, isso e isso, ele me dá isso, isso e isso daqui. Que é o que nós vamos fazer agora. Ó. Então, é quase o mesmo problema. Qual a diferença agora? Que ao invés de você ter isso, isso e isso como segmentos dados, você tem esse pedaço, você tem a altura e você tem o lado. Ou seja, você não tem o lado relativo à altura, né? Como é que a gente faz, né? Já que a gente não tem esse comprimento inicial aqui, como é que a gente faz? Vamos construir a base onde esse segmento aqui, que a gente ainda não tem o comprimento dele, vai se assentar. Então vamos construir uma reta qualquer. Você traça mesmo, constrói uma reta qualquer. Vou até botar de preto aí para ser mais fiel à figura. Você está aí, construiu a tua reta marota, né? Ela está aí. A tua base a gente vai pegar sobre essa reta. Escolhe um ponto qualquer dela, lembrando que como é uma reta, então você sabe que continuou para cá e também continuou para cá, mas não importa. Aí você vai fazer o seguinte, pega um ponto dela não, por enquanto isso não ainda. Aí nós vamos novamente traçar uma perpendicular, tá certo? Traça uma perpendicular qualquer. Vou pegar de vermelho, porque vai ser onde eu vou marcar minha altura, né? Então você traça uma perpendicular em qualquer ponto dela. Escolhe qualquer ponto dela aí e traça a tua perpendicular. Aí agora é o seguinte, uma vez que eu tenho o tamanho da minha perpendicular, ou seja, a minha altura, desculpe, eu vou traçar, pode ser para cima ou para baixo, e vou traçar esse ponto aqui. Então, digamos que eu tracei aqui a circunferência, então, centrado aqui, com essa abertura que tem o tamanho dessa altura, que é dada, aí encontra nesse ponto aí que eu vou marcar. Esse aqui é o que vai ser o meu ponto A. Então, eu vou logo dizer aqui que ele é o ponto A. Então, eu tenho que encontrar quem?
Tenho que encontrar quem é o meu ponto C e quem é o meu ponto B. Lembrando que eu já tenho aqui a altura. Então, assim, no exercício passado, a gente colocava a ponta seca numa extremidade aqui e fazia essa abertura, né? Só que eu não vou pegar daqui, porque eu não sei de onde é que eu partiria daqui. Eu vou pegar daqui, porque eu já sei quem é o vértice A, né? Pela minha construção. Então, eu vou colocar a ponta seca agora aqui, no meu ponto A que eu construí, e vou abrir essa abertura aqui, ó. Aí, quando eu traço a circunferência, né, ó, ela vai encontrar essa reta em algum ponto. Aí eu marco esse ponto aqui. Então, vou botar aqui de azul, digamos que você traçou, ó, aí pum, pegou bem aqui. Esse aqui é o teu segmento AC. Esse aqui é o teu ponto C. Por quê? Porque você fez com essa abertura aqui, ó. Certo? E agora, você vai abrir com essa abertura aqui, ó. E a mesma ponta seca do compasso, ou seja, o centro da sua circunferência, sobre o ponto A. Aí você vai fazer isso, claro, para o teu outro lado. Eu vou aqui botar de amarelo. Você foi, ó. Bum, marcou aqui. Então esse aqui vai ser o teu ponto B. Porque quando você liga daqui para cá, aí você tem o teu lado AB. Pronto. Com isso tu construiu já o teu triângulo, ó. Então, dado isso, isso aqui, olha, obedece tudo que você quer. Esse lado aqui é justamente esse, pela construção. Pela construção também, esse lado é igual a esse. E então, e esse pedaço daqui para cá, pela tua construção, foi a primeira coisa que você fez, tem essa medida aqui, ó, que também é dada. Então tá aí como é que você constrói um triângulo, dado dois lados dele e a altura, vamos colocar assim, a altura entre esses lados. Esse foi o nosso quarto problema da aula de hoje. Quinto problema. Esse problema, ele é um problema muito legal, mas ele é um dos problemas que mostram claramente que, primeiramente, você tem que ver o fato geométrico para depois você ver a construção. E mostra também claramente que o fato geométrico é, às vezes, muito mais difícil de você enxergar do que o fato em si de construir. O que ele quer, né, pessoal? O que me é dado no problema? No problema, ó, é dado essa reta, ela já está construída, essa tua reta R. Me é dado o ponto A, também já em posição, ou seja, ele já está ali no cantinho dele, você não pode mexer nele. E lhe é dado também o ponto B, já em posição, ou seja, você não pode mover o ponto B. O que é que eu quero construir? Eu quero construir, por incrível que pareça, esse ponto aqui, mas de forma que quando eu olho AP mais PB, essa medida tem que ser a menor medida possível. Ou seja, eu tenho que saber onde eu vou escolher o meu ponto P nessa reta R, de forma que quando eu trace AP mais PB, essa soma aqui ela seja a menor soma possível. Então veja, para você descobrir o teu ponto P, para você construir o teu ponto P, você tem que minimizar, é um problema de minimizar, né, essa soma aqui. Então, o ponto P eu poderia ter escolhido aqui, seria assim, né? Ou poderia ter escolhido aqui. Mas veja, cada ponto P que você escolhe na reta, cada ponto que você escolhe sobre a reta R, vai te dar uma soma diferente. E você quer aquele que lhe dá a menor soma possível. E aí é que o bicho pega. E aí que você vai ter que encontrar o artifício. É claro que para a gente não perder tempo aqui, eu já vou dizer o que a gente vai fazer. Mas eu vou primeiro explicar a parte geométrica e depois vocês vão ver que a parte de construção é bem simples mesmo. Esse problema é para ilustrar que, na maioria das vezes, o problema do problema de uma construção é você ver o fato geométrico. A parte da construção, quando você enxerga o fato geométrico, parece ou vai ser, na maioria das vezes, a parte mais simples do teu problema. Então vamos lá, eu vou apagar aqui, né, porque eu não sei onde é que é o meu ponto. Então, o meu ponto P, eu quero encontrar ele. Como é que a gente faz, pessoal? Vamos primeiramente resolver, como eu falei, a parte geométrica e não a parte de construção. Para eu encontrar esse ponto, eu vou pegar o simétrico desse meu ponto A com respeito à reta R. Ou
Em outras palavras, eu vou fazer a reflexão do meu ponto A em relação à reta R. Ou seja, se está aqui, eu pego o ponto que está à mesma distância do A e cuja essa reta aqui, esse segmento, ele é perpendicular à tua reta. Vamos dizer que você achou, vou dar um nome a esse ponto. Vou botar ele aqui. É o ponto A', tá bom? Para a gente lembrar que ele é o reflexo do A com respeito à tua reta. Vou botar aqui de preto também. Então esse aqui é o ponto, eu vou dar um nome a ele. Falei, é o ponto A'. Aí o que que acontece? Escolhe um ponto P qualquer, um ponto P sobre a reta qualquer, vamos botar bem aqui, digamos. Aí eu quero que vocês notem o seguinte, ó. Esse aqui é o meu ponto P. Digamos que eu ligue daqui para cá e que eu ligue daqui para cá. Aí eu vou pegar e eu vou ligar daqui para cá, tá bom? Notem o seguinte, como esse ponto, A', ele é o simétrico em A, então vocês vão perceber que esse ponto aqui, ou que esse lado aqui, ele é igual a esse. Congruência de triângulos na veia mesmo aí. Tudo bem? Aqui é o simétrico, vocês aplicam uma congruênciazinha de triângulo nesses dois triângulos aqui e veem então que esse pedaço bem aqui, ele é igual a esse pedaço bem aqui. Eu vou até marcar aqui, ó. Esse pedaço aqui, ele é igual a esse pedaço aqui. Ou seja, isso vale para qualquer ponto que você pegar sobre a reta. Se eu tivesse pego um ponto bem aqui, eu vou pegar outro ponto aqui para vocês verem. Vou até pintar de outra cor. Então, se eu tivesse pego o ponto bem aqui, será que valeria isso também? Valeria, ó. Se eu ligar daqui para cá e ligar daqui para cá, esse pedaço aqui, pelo mesmo argumento, é igual a esse pedaço daqui para cá. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isso? Se eu olhar isso mais isso, é a mesma coisa que eu olhar isso mais isso. Ou isso mais isso. Vocês estão entendendo? Então, ao invés de eu considerar o ponto A, a dica é, ou pulo do gato, é você considerar o ponto A', o simétrico dele com respeito à reta. Esse aí que é o pulo do gato para você enxergar. Porque eu não vou olhar mais a PB. Como as distâncias são as mesmas, daqui para cá e daqui para cá, com relação ao ponto A, né? Eu vou olhar sempre a linha P mais PB. Então, seja aqui ou aqui, ou aqui e aqui, ou aqui e aqui, eu vou ignorar o meu ponto A. Então, por enquanto, eu ignoro o meu ponto A. Então, eu vou apagar aqui, que a figura já ficou bem poluída. Aí vocês vão entender agora onde eu quero chegar. Então, entenderam aí como é que eu peguei o A'? E é o seguinte, agora veja o seguinte, deixa eu apagar aqui esse ponto P. Marcar aqui. Então, digamos que eu peguei esse ponto bem aqui, o ponto P. Aí você traçou daqui para cá e daqui para cá. Pessoal, vejam o seguinte. Eu estou olhando agora a linha PPB. Ora, mas todo ponto que você pegar sobre essa reta e olhar isso daqui, sempre vai ser maior, claro, que se eu traçar de A' B, de A' até B, ó. É ou não é? Porque daqui para cá é uma reta, ó. Então, ó, vou traçar aqui, botar de outra cor, aqui de vermelho. Tracei daqui para cá. Então, digamos que esse é o ponto. Vou pegar esse ponto bem. Minha afirmação é que esse ponto aí vermelho que eu marquei é exatamente o ponto que eu quero. Em que forma uma reta, né? Do A' até o B. Por que ele é o ponto que eu quero? Ora, qualquer outro ponto que você pega, como nesse caso aqui, que não seja esse ponto, isso aqui forma um triângulo. Se forma um triângulo, vocês devem lembrar a desigualdade triangular. E a desigualdade triangular fala que a soma de dois lados de um triângulo sempre é maior, não é nem maior ou igual, é sempre maior do que o terceiro lado. Ou seja, qualquer ponto que você pegar aqui e você ligar daqui para cá, essa soma aqui vai ser maior do que essa soma aqui. Ou, concluindo, essa soma aqui é sempre a menor soma possível. Então, você acha teu ponto P sobre a reta,
pegando o simétrico do A com respeito à reta, ou a reflexão do A com respeito à reta, e ligando ele até o B. Aí o ponto de encontro desse segmento com a reta R é onde está o teu ponto que você quer, o teu ponto P. Viram? A construção é fácil. Ora, a construção é... Como é que seria a construção aí do teu ponto P? Vou apagar aqui. Primeiramente, você traça uma perpendicular, passando pelo A com respeito à tua reta R. Você coloca a ponta seca do compasso nessa interseção e faz essa abertura para encontrar o simétrico do A. Então você encontra o simétrico do A, digamos que o simétrico do A deu bem aqui. A gente chama de A'. E a próxima construção que você faz é ligando o A' até o B. Então vou ligar aqui de amarelo. E aí esse aqui é o teu ponto P. Pronto. A construção, como vocês viram, é uma construção relativamente simples. Mas enxergar que você deveria fazer dessa maneira, aí são outros 500. Esses são os exercícios que eu queria mostrar para vocês. E pelo menos o que eu selecionei para a nossa aula de hoje foi isso.